Se você também ama o Natal e sempre quis provar aquele famoso biscoito de gengibre, aquele biscoito do Shrek mesmo, sabe? O Gingerbread Man, Gingy. Então já deixa o seu like que eu vou te ensinar uma receita maravilhosa de biscoitinhos crocantes e deliciosos. E além de aprender inglês enquanto faz essa delícia de biscoito, tem uma cobertura que vai garantir a diversão da família inteira nesse Natal. Não precisa fazer essa decoração espalhafatosa não, vamos combinar, né? Esse biscoito tem uma cara muito esquisita. Faz o que seu coração mandar. E a primeira coisa é: separe todos os ingredientes. Isso vai garantir que você não deixe nada de fora e que a sua receita seja um sucesso. Os ingredientes são: the ingredients are 170 gramas de açúcar mascavo, 170 grams of brown sugar, 150 gramas de manteiga em ponto de pomada, temperatura ambiente, sem sal, 150 grams of softened butter at room temperature, no salt, 250 gramas de melado de cana, 250 grams of molasses, um ovo, 1 egg, 400 gramas de trigo comum, 400 grams of plain flour, mix de especiarias, spice mix. Para o mix de especiarias, for the spice mix, 2 colheres de chá de gengibre em pó, 2 teaspoons of ginger powder, 1 colher de chá de canela em pó, 1 teaspoon of cinnamon powder, meia colher de chá de cravo em pó, half a teaspoon of clove powder, 1 colher de chá de sal, 1 teaspoon of salt, 1 colher de chá de bicarbonato de sódio, 1 teaspoon of baking soda, meia colher de chá de pimenta da Jamaica. Tá no potinho separado porque eu queria fazer uma experiência e saber se ficava bom mesmo. Esse tempero é chamado allspice. É bem parecido com o cravo da Índia, pode colocar porque fica uma delícia. Essa é a noz moscada, nutmeg. Você vai ralar ela na hora fresquinha, o equivalente a meia colher de chá. Não se preocupe com a quantidade de temperos, confie em mim que isso faz toda a diferença e o biscoito fica uma delícia. E para não ter nenhuma bomba de tempero surpresa no seu biscoito, você vai peneirar as especiarias e misturar tudo com o trigo. Sift the spices into the flour and mix them together. Em uma batedeira, você vai colocar o açúcar mascavo e adicionar a manteiga em ponto de pomada. Esse ponto é quando ela não tá dura, mas também não tá muito mole, sabe? A temperatura ambiente é de mais ou menos 20 graus Celsius, então se você mora em um lugar muito quente, se atente a isso. Esse ponto da manteiga é o segredo da massa crocante. Enquanto isso, em uma tigela separada, você vai misturar o ovo e o melado de cana. Mix together the egg and the molasses. Às vezes a pá da batedeira não vai até o fundo da tigela, então pega uma colher e dá uma raspadinha na tigela. Scrape down the bowl. Eu também coloquei um pouquinho de baunilha, meia colher de chá. O meu é essência, se o seu for extrato, você coloca um pouquinho menos, ok? Todos os úmidos misturados, agora é hora de adicionar a mistura de secos, o trigo e as especiarias. Add the dry ingredients. E se a sua batedeira é potente igual a minha, a velocidade número 1 já é demais. Então dá uma mãozinha aí com o trigo para não fazer aquele nevoeiro, aquela bagunça de trigo igual fez aqui na minha bancada. Não precisa bater muito, tá? É só para misturar todos os ingredientes. E se tiver muito mole, como o meu tava, olha, tava agarrando no dedo, você pode adicionar mais trigo. Então, eu adicionei um pouquinho mais. No total, eu acho que eu usei uns 420 gramas de trigo. O ponto ideal da massa é esse aí, quando ela já não gruda mais nos dedos, tá vendo?
Você vai colocar a sua massa em uma superfície bem enfarinhada. Aí tem só metade de uma massa, outra metade eu fiz o teste com a pimenta. E confia em mim, coloca a pimenta. E eu coloquei um pouquinho de trigo também sobre a massa. Eu achei que ela estava muito leve e macia além da conta. Dessa forma, a massa espalha no forno e não segura o formato que a gente faz. Então, com as pontas dos meus dedos, eu misturei o trigo só até incorporar bem. Não é para sovar a massa, tá? Mesmo depois de incorporar todo o trigo, olha como ela ainda tá macia. Ela tem que ficar macia mesmo. E é justamente por isso que ela precisa de pelo menos umas 4 horas na geladeira. Só assim a gente vai conseguir cortar os formatos desejados. E aí, eu fui pro meu teste com a pimenta na outra metade. Essa é a pimenta da Jamaica. Allspice. Calma. Ela é prima do cravo, não traz ardência, mas adiciona um cheiro e um sabor que fazem toda a diferença. Pode colocar sem medo, meia colher de chá. Se você tiver com pressa, você pode colocar no freezer por umas 2 horas, mas a massa tem que estar em formato de disco, senão ela não firma por completo igualmente. Passado o tempo da massa na geladeira, prepare a assadeira forrando o fundo com papel mantê, parchment paper, mesmo que seja forma antiaderente como a minha. Se você tiver aqueles tapetinhos de silicone, também serve. Enfarinhe a superfície, dust the surface. Olha como essa massa tá firme, mas não se engana não, ela vai ficar macia bem rapidinho. Com cuidado, abre a massa com o rolo aos poucos e sempre enfarinhando para ela não agarrar. Roll out the dough. Abre a massa até uns 3 milímetros de espessura. É a espessura de biscoito. Se você gosta dele mais grossinho, pode fazer mais grossinho. E para facilitar na hora de cortar o formato escolhido, enfarinhe também o cortador. Aí a massa não agarra nele. Corte o homem de gengibre. Cut out the gingerbread man. Ou qualquer outro formato que você tenha. Pode até fazer a famosa casinha de biscoito. Essa eu vou tentar na próxima. Duas coisas importantes. A primeira, transfira os biscoitos cortados para a assadeira e não os acomode muito juntos, eles vão crescer. E a segunda coisa importante, pré-aqueça o forno a 180 graus Celsius quando começar a manipular a massa. Forno frio não assa biscoito. Eles assam bem rapidinho, de 5 a 10 minutos. Você vai saber quando eles estiverem levemente dourados nas bordas. Aí você já pode tirar. Retire os biscoitinhos do papel ainda quentes para eles não grudarem, tá? Eles devem até soltar sozinhos. Esses aqui passaram um pouquinho do ponto, mas ficaram gostosos ainda assim. E assim que eles estiverem frios, retire qualquer excesso de trigo que tenha ficado.
E depois de completamente frios, eles até vão sozinhos pro pote, olha. Eles já estão crocantes e deliciosos, mas parece que tá faltando alguma coisa, não? Eu prometi diversão e agora é a hora. O glacê real é muito fácil de fazer. Você precisa de clara de ovo, egg white, açúcar de confeiteiro, icing sugar e um sabor. And flavor. Eu usei 1 xícara do açúcar. Ele é um açúcar mais refinado que o comum. Tem uma textura de pó mesmo. Eu usei a clara de 1 ovo, mais ou menos 30 gramas. A princípio seria somente 1 colher, mas aí eu coloquei mais. E você pode saborizar a sua cobertura com a essência que quiser. Aqui eu usei baunilha, mas limão também fica uma delícia. Para essa quantidade, meia colher de chá já é o suficiente. Você vai bater essa mistura até virar um creme branco homogêneo. Se tiver muito grosso, pode adicionar mais clara. Se tiver muito líquido, adiciona mais um pouquinho de açúcar. E é assim que você vai controlar a textura da sua cobertura. E se você não sente muita segurança de comer a clara assim, você pode usar clara pasteurizada ou até pó de glacê real. A textura da minha ficou assim, mas eu confesso que talvez cabia aí um pouquinho mais de clara, viu? E chegou a hora da diversão. Chama a família toda e vem todo mundo desenhar. Nada mal pro meu primeiro biscoitinho, né? Aqui você faz o que quiser, tá? Depois você pega o jeito. Aí vai ficando mais fácil. Na decoração você que manda, vale tudo. Vale até fazer o seu super-herói preferido, olha. Se você não é muito fã de decoração, pode até mergulhar o homenzinho de cara na cobertura. Faz uma disputa com a família, o prêmio vai ser comer esse monte de biscoito gostoso depois que secar. E você pode colorir da cor que quiser, tá? Mas use corante em gel para não comprometer a textura. That's all, folks. Happy holidays!